Você já se perguntou se a vida realmente começa aos 40? Se a melhor fase ainda está por vir? Bem-vindos ao canal Pensamento Atemporal. Hoje, mergulharemos na visão revolucionária de Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, que acreditava que a verdadeira jornada da felicidade e realização floresce após os 40 anos. Se você está nessa fase da vida ou se aproximando dela, prepare-se para uma perspectiva transformadora que vai mudar a forma como você enxerga o futuro. Este vídeo é crucial para você entender como superar a temida crise da meia-idade e abraçar um novo capítulo cheio de significado e propósito. E para não perder nenhum insight valioso e nos ajudar a espalhar esse conhecimento, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e deixe seu like. Sua interação é fundamental para criarmos mais conteúdo de qualidade como este. Fique conosco até o final e descubra o segredo de Jung para uma vida plena após os 40. Carl Gustav Jung, uma das figuras mais proeminentes e influentes da psicologia do século XX, propôs uma visão singularmente otimista sobre a jornada da vida, particularmente no que concerne à transição para a meia-idade. Contrariando a percepção comum que frequentemente associa os primeiros anos à fase principal da existência, Jung acreditava que as décadas iniciais da vida representam fundamentalmente um período preparatório, um estágio de desenvolvimento essencial, porém preliminar, para o que realmente se descortina mais adiante. Com uma afirmação ousada e provocativa, ele postulava que a vida, em sua plenitude e autenticidade, tem seu verdadeiro início por volta dos 40 anos. Até então, segundo sua perspectiva, estaríamos predominantemente engajados em um processo de pesquisa, de coleta de experiências e informações cruciais para a jornada que se avizinha. Essa afirmação desafia diretamente a maneira como a maioria das pessoas na sociedade contemporânea tende a encarar o envelhecimento. Em geral, somos culturalmente condicionados a temer o avançar da idade, a visualizar a meia-idade como um período marcado por declínio físico e mental, por crises existenciais e pela sensação de oportunidades perdidas. A cultura popular, em particular, está repleta de clichês e estereótipos sobre a famigerada crise da meia-idade, um momento supostamente caracterizado por um terror existencial latente, por decisões impulsivas e frequentemente irracionais, e por tentativas desesperadas e, por vezes, patéticas de se agarrar a uma juventude que inevitavelmente escorre pelos dedos do tempo. No entanto, Jung oferece uma perspectiva radicalmente divergente e profundamente encorajadora. Ele nos convida a questionar essa visão pessimista e a considerar uma possibilidade muito mais promissora. E se essa fase da vida, tradicionalmente vista como uma crise, fosse na verdade um despertar para uma nova consciência de si e do mundo? E se, em vez de representar um fim de linha, a meia-idade fosse um novo começo repleto de potencial e oportunidades para um crescimento ainda mais significativo? Para compreender a profundidade da perspectiva junguiana, é crucial analisar o que os primeiros 40 anos da vida tipicamente representam. Podemos pensar nessas décadas iniciais como uma extensa fase de exploração, um período dinâmico em que nos dedicamos a reunir uma vasta gama de experiências, a construir nossas identidades individuais e a aprender as intrincadas regras e dinâmicas de funcionamento do mundo ao nosso redor. É um tempo de crescimento acelerado, onde absorvemos ideias, valores e crenças das pessoas que nos cercam, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa comunidade e da sociedade em geral. Contudo, essa fase inicial é também marcada por uma intensa busca interior. Questionamentos fundamentais como: quem sou eu? O que realmente devo fazer com a minha vida? E o que me trará verdadeira felicidade e realização? Nos impulsionam e nos motivam durante a juventude. No entanto, as respostas que encontramos nessa etapa da vida muitas vezes parecem incompletas, superficiais ou até mesmo insatisfatórias. Nesses primeiros anos,
estamos essencialmente tentando decifrar os enigmas da existência, enquanto simultaneamente nos esforçamos para descobrir quem realmente somos em nossa essência mais profunda. Nesse período formativo, construímos carreiras profissionais, estabelecemos relacionamentos amorosos e de amizade, e muitas vezes constituímos famílias. Frequentemente, nosso foco principal reside no sucesso externo, na busca por reconhecimento e aprovação social, e na tentativa de nos encaixarmos em padrões predefinidos de sucesso e felicidade. Aprendemos através da experiência, enfrentamos desafios, cometemos erros e, inevitavelmente, experimentamos falhas ao longo do caminho. Todas essas vivências, tanto as positivas quanto as negativas, nos moldam e nos transformam, preparando o terreno para as fases subsequentes da vida. No entanto, como Jung perspicazmente sugere em sua obra, os arquétipos e o inconsciente coletivo, tudo isso, a busca por sucesso, a construção de relacionamentos, as lutas e os aprendizados, é, em última análise, uma forma de preparação, de pesquisa, de lançamento das bases para algo muito mais profundo e significativo que está por vir. À medida que nos aproximamos da marca dos 40 anos, começamos a perceber muitas vezes de forma sutil e gradual que as antigas formas de viver, os antigos objetivos e as antigas prioridades já não nos satisfazem da mesma maneira. Aquilo que antes parecia tão urgente e essencial, como ascender na carreira profissional, acumular bens materiais ou se encaixar em determinadas expectativas sociais, começa a perder seu brilho e seu apelo. Lentamente, tomamos consciência de que muito do que fizemos e buscamos foi em grande parte moldado pelas definições de sucesso e felicidade impostas por outras pessoas, pela nossa família, pela nossa cultura ou pela sociedade em geral. Essa percepção, embora inicialmente possa ser desconcertante e até mesmo gerar um certo grau de ansiedade, é também profundamente libertadora. Ela marca o início de uma nova fase em nossa jornada, um processo transformador que Jung denominou individuação. A individuação, em sua essência, é o processo de nos tornarmos seres humanos mais completos e integrais, de aprendermos a viver a vida de acordo com nossos próprios termos, alinhados com nossos valores e nossa verdadeira essência. Essa mudança não é repentina. Não acontece da noite para o dia como um passe de mágica. É um processo gradual e contínuo, que muitas vezes se inicia com pequenas perguntas silenciosas que ecoam em nossa mente. É só isso que a vida tem a oferecer? Estou realmente vivendo a vida que eu desejo e que me traz satisfação genuína? Essas questões podem surgir em momentos inesperados de introspecção, como um marco significativo na carreira, um aniversário importante, ou até mesmo durante uma noite tranquila de solidão e reflexão. Uma vez que essas perguntas emergem em nossa consciência, elas tendem a não desaparecer facilmente. Pelo contrário, elas persistem e se intensificam com o tempo, exigindo respostas honestas e profundas. E essas respostas, por sua vez, nos obrigam a confrontar aspectos de nós mesmos de maneiras que talvez nunca tenhamos feito antes. O mundo exterior pode facilmente rotular esses momentos de questionamento e mudança como uma crise de meia-idade, um período de instabilidade e confusão. No entanto, Jung nos convida a reformular essa experiência, a enxergá-la sob uma nova luz. E se, em vez de uma crise, fosse uma oportunidade única de crescimento e autodescoberta? E se essa fase da vida, com todos os seus desafios, dúvidas e transformações, fosse exatamente o que precisamos para nos tornarmos a pessoa que sempre deveríamos ser, a versão mais autêntica e realizada de nós mesmos? Em sua obra, Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung faz uma observação crucial que resume sua perspectiva. A meia-idade não é o começo do fim. Ela é o início de algo muito mais real, significativo e autêntico. Para compreender plenamente a perspectiva de Jung, é útil considerar a maneira como tipicamente encaramos a primeira metade da vida. Durante essa fase, estamos predominantemente focados em construir o que ele chamou de persona,
A persona, na teoria junguiana, representa a identidade externa que apresentamos ao mundo, a máscara social que usamos para interagir com os outros e para navegar pelas complexidades da vida em sociedade. Essa persona é fortemente influenciada pela nossa criação familiar, pela nossa cultura, pelas expectativas sociais e pelos papéis que desempenhamos na vida. É a versão de nós mesmos que busca a aprovação, que tenta se encaixar em determinados grupos sociais e que almeja o sucesso aos olhos dos outros. Essa fase de construção da persona é sem dúvida necessária e importante. Sem ela, não aprenderíamos as normas sociais, não desenvolveríamos as habilidades necessárias para interagir efetivamente com os outros e não estabeleceríamos as bases para a nossa vida adulta. No entanto, é fundamental reconhecer que a persona não é o nosso eu completo e verdadeiro. Ela é apenas uma máscara, um papel que desempenhamos. E embora tenha sua utilidade e sua importância em determinados contextos, ela representa apenas uma parte limitada do que realmente somos em nossa totalidade. O problema surge, segundo Jung, quando nos tornamos excessivamente apegados à nossa persona, quando começamos a confundi-la com o nosso verdadeiro eu. Quando chegamos à meia-idade, as fissuras nessa persona começam a se manifestar de forma mais evidente. Os papéis que desempenhamos, o profissional bem-sucedido, o pai ou mãe dedicado, o parceiro fiel, que antes nos serviam e nos davam um senso de identidade, começam a parecer restritivos, sufocantes e incompletos. Começamos a perceber em um nível mais profundo que há muito mais em nós do que a imagem que estamos projetando para o mundo exterior. É nesse ponto crucial que o verdadeiro trabalho de individuação se inicia. Jung chamou esse processo de ir além da persona, de integrar as diversas facetas do nosso ser em uma totalidade coerente e autêntica. A individuação não se trata apenas de abraçar os aspectos de nós mesmos que são socialmente aceitáveis e admirados. Ela envolve também a corajosa tarefa de reconhecer e integrar os aspectos mais sombrios e ocultos da nossa psique, aqueles que geralmente ignoramos, reprimimos ou negamos. A sombra, como Jung a descreveu em sua obra O Homem e seus Símbolos, contém tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos: nossos medos, nossas inseguranças, nossos desejos não realizados, nossas raivas reprimidas e todas as outras características que consideramos negativas ou indesejáveis. Enfrentar a nossa sombra pode ser um processo desconfortável, desafiador e até mesmo doloroso, mas Jung acreditava que é essencial para o nosso crescimento psicológico e para a nossa jornada de individuação. Somente ao reconhecer, aceitar e integrar essas partes sombrias de nós mesmos, podemos nos tornar seres humanos mais completos, autênticos e resilientes. Na meia-idade, o processo de individuação ganha uma nova urgência e um novo significado. As questões que enfrentamos já não se referem predominantemente às conquistas externas, ao reconhecimento social ou à acumulação de bens materiais. Em vez disso, elas se voltam para o nosso preenchimento interno, para a busca de significado e propósito em um nível mais profundo. O que realmente importa para mim? O que eu quero deixar como legado para o mundo? Que tipo de vida eu realmente quero criar para mim mesmo? Essas são questões profundamente pessoais e existenciais, e as respostas para elas não podem ser encontradas nas expectativas ou nos padrões de sucesso definidos por outras pessoas. Elas exigem que olhemos para dentro de nós mesmos, que escutemos atentamente a nossa própria voz interior, a nossa intuição mais profunda. Esse olhar introspectivo é muitas vezes acompanhado por uma mudança significativa nas nossas prioridades. Na juventude, somos frequentemente movidos pela ambição, pela competição e pelo desejo de provar o nosso valor para os outros. Na meia-idade, essa motivação externa tende a diminuir e começamos a ser guiados por uma busca mais profunda por conexão, significado e propósito. A vida se torna menos sobre o fazer e mais sobre o ser. Já não se trata tanto de provar o nosso valor para o mundo, mas sim de viver em maior alinhamento com o nosso verdadeiro eu.
com a nossa essência mais autêntica. Interessantemente, estudos científicos recentes têm confirmado que essa mudança de perspectiva e de prioridades na meia-idade é apoiada por mudanças reais que ocorrem no nosso cérebro. Pesquisas no campo da neurociência mostram que, à medida que envelhecemos, os centros emocionais do nosso cérebro tendem a se tornar mais equilibrados e integrados. Ficamos menos reativos e mais reflexivos, mais capazes de regular as nossas emoções e de enfrentar os desafios da vida com maior calma, perspectiva e resiliência. Essa maturidade emocional nos permite tomar decisões com base em nossos valores mais profundos, em vez de sermos guiados por nossos medos e inseguranças. Paramos de viver no piloto automático e começamos a viver com maior intenção e consciência. É importante ressaltar que isso não significa que a meia-idade seja um período isento de desafios e dificuldades. Pelo contrário, pode ser um momento de grande turbulência e transformação. O próprio processo de questionamento e redefinição de nós mesmos muitas vezes envolve abrir mão de antigas identidades, de relacionamentos que já não nos servem mais e de objetivos que perderam o seu significado. Isso pode parecer uma perda significativa, e é compreensível porque algumas pessoas vivenciam essa fase como uma crise. No entanto, como destaca a pesquisadora Brené Brown, o que frequentemente chamamos de crise de meia-idade é, na verdade, um desmantelamento. É um momento em que somos desafiados a abandonar a imagem de quem achamos que deveríamos ser, a desconstruir as expectativas e os papéis que nos foram impostos e a abraçar quem realmente somos em nossa essência mais autêntica. Esse desmantelamento pode ser um processo bagunçado, confuso e, por vezes, doloroso. Pode envolver conversas difíceis, grandes mudanças na vida e períodos de incerteza e vulnerabilidade. Mas é também, paradoxalmente, um momento de incrível potencial para o crescimento pessoal e para a descoberta de uma vida mais alinhada com os nossos verdadeiros desejos e valores. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu que a principal força motriz da vida humana é a vontade de encontrar sentido. Na meia-idade, essa vontade se torna ainda mais urgente e premente. Já não estamos mais contentes em simplesmente viver de acordo com o roteiro de outra pessoa. Queremos uma vida que tenha um significado profundo e pessoal, mesmo que esse significado seja diferente daquilo que imaginávamos para nós mesmos em nossos anos mais jovens. Para alcançar esse sentido e essa autenticidade, muitas vezes é necessário enfrentar os medos que nos impediram de seguir em frente em direção aos nossos verdadeiros desejos e propósitos. O medo do julgamento alheio, o medo do fracasso, o medo de entrar no desconhecido. Todos esses medos podem ser paralisantes e nos manter presos em padrões de vida insatisfatórios. No entanto, a meia-idade oferece uma oportunidade única para confrontar esses medos de frente, para questionar as crenças limitantes que nos aprisionam e para dar um salto de fé em direção a uma vida mais plena e autêntica. É uma chance de reescrever a história das nossas vidas, de deixar para trás o que não nos serve mais e de abraçar aquilo que realmente importa para nós em um nível fundamental. Abraham Maslow, um dos pioneiros da psicologia humanista, descreveu esse processo de nos tornarmos a pessoa que realmente somos capazes de ser como autorrealização. É o impulso inerente em cada um de nós de realizar o nosso pleno potencial, de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Na meia-idade, a autorrealização assume uma nova profundidade e um novo significado. Já não se trata apenas de alcançar o sucesso externo ou de cumprir metas materiais. Em vez disso, o foco se desloca para a busca do preenchimento interior, para a sensação de viver uma vida que se sente genuína, autêntica e profundamente significativa. É importante ressaltar que esse processo de individuação e de busca pela autorrealização não é fácil e nem sempre linear. Haverá desafios, retrocessos e momentos de dúvida ao longo do caminho. No entanto, estudos mostram que pessoas na faixa dos 40, 50 anos e além
frequentemente relatam níveis mais altos de satisfação com a vida do que pessoas na casa dos 20 e 30 anos. Elas tendem a se sentir mais conectadas consigo mesmas e com os outros, estão menos preocupadas com o que os outros pensam e mais focadas naquilo que lhes traz alegria, propósito e contentamento genuíno. Esse é o verdadeiro presente da meia-idade, a liberdade de viver a vida nos nossos próprios termos, alinhados com a nossa verdade interior. Jung acreditava que essa liberdade surge da aceitação e da integração de toda a complexidade de quem somos, incluindo tanto os nossos aspectos luminosos quanto os nossos aspectos sombrios, os nossos sucessos e as nossas falhas, os nossos sonhos realizados e as nossas decepções. É sobre nos aceitarmos completamente, com todas as nossas imperfeições e contradições, até mesmo as partes de nós mesmos que achamos mais difíceis de encarar. A coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente, disse Jung em O Livro Vermelho, mas também é a mais libertadora. Portanto, a meia-idade não é um momento para lamentar o que perdemos ou para nos desesperarmos com o envelhecimento. É sim um momento para celebrar tudo o que ganhamos ao longo da jornada: sabedoria, clareza, resiliência e uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo. É um momento para construir uma vida que verdadeiramente reflita o nosso eu autêntico, uma vida que se sinta real, inteira e significativa. É um momento para parar de fazer apenas pesquisas e finalmente começar a viver a vida em sua plenitude. Nesse sentido, a meia-idade não é o começo do fim, mas sim o início de algo muito mais profundo e gratificante. É um ponto de virada crucial, uma chance de finalmente entrar na vida que sempre fomos destinados a viver. E embora a jornada possa ser desafiadora e exigir coragem e autoconhecimento, ela é também profundamente recompensadora. A vida realmente começa aos 40, não porque tenhamos todas as respostas, mas porque finalmente começamos a fazer as perguntas certas, aquelas que nos guiarão em direção a uma existência mais autêntica, significativa e plena. Chegamos ao final desta jornada pela visão transformadora de Jung sobre a felicidade após os 40. Esperamos que você tenha percebido que essa fase da vida não precisa ser temida, mas sim abraçada como um novo e excitante começo. Lembre-se, a verdadeira vida muitas vezes floresce quando menos esperamos. Agradecemos imensamente por sua companhia até aqui. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando temas fascinantes como este, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Queremos saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas reflexões sobre a meia-idade e a perspectiva de Jung. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. E se você acredita que essa mensagem pode ajudar alguém a mudar sua visão sobre o envelhecimento e encontrar mais esperança, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos levar conhecimento e motivação para um número maior de pessoas. Até a próxima!